Ok, senhores, estamos de volta para a terceira aula desse novo módulo do curso de BD01. A gente já viu aí os conceitos básicos de banco de dados, a gente já viu qual a diferença e quais são as relações ou as principais características das abordagens de arquivo e de banco de dados, e agora a gente vai tentar entender quais os profissionais que se relacionam aí com um banco de dados ou com um grande banco de dados que também precisa de um SGBD, como a gente viu no início, que são os conhecidos atores em cena. Então, vamos aos principais atores aqui dentro desse processo, que seria o DBA e o AD. O que significa essa sigla, né? Bom, o AD seria o que a gente conhece como administrador de dados. Então, veja, é uma pessoa que toma as decisões estratégicas e de normas com relação aos dados da empresa. Então, lá no Banco Central, por exemplo, o que a gente tem? O AD ele tem algumas funções bem específicas. A primeira, que é o que está aqui no final dessa definição, que é as normas em relação ao sistema, o AD cria toda uma norma de nomenclatura que facilita o entendimento das tabelas do banco de dados. Então, você tem uma norma para definição de nome de coluna, uma norma para definição de views, uma norma para definição do seu banco de dados em cada um dos ambientes, em homologação, em produção e em desenvolvimento. Então, a gente tem aí uma estrutura que fornece clareza para os usuários, que são os desenvolvedores de um lado, e as outras pessoas que fazem acesso a esses dados por meio de sistemas de relatório, como o Reporting Service. Então, quanto mais claro for o dado, melhor a gente consegue disponibilizar essas informações e melhor a gente consegue reduzir também a redundância aí dentro desses dados, né? A gente também toma algumas decisões estratégicas, que é justamente isso que eu estou falando, né? A gente tenta reduzir a redundância dos dados quando a gente começa a verificar que existem replicações dentro dos diversos sistemas. Então, o administrador de dados ele pode criar aí uma solicitação para a criação de um componente, e todas as aplicações eles vão fazer acesso a esse componente específico. Então, você consegue aí, por meio de uma sugestão, tomar uma decisão estratégica de concentrar em uma determinada tabela ou um determinado banco dados específicos, por exemplo, de endereços, de CPF, coisas que podem aparecer em diferentes sistemas. Então, essa aí seria a função do administrador de dados. Agora, e a função do DBA? Bom, o DBA ele tem basicamente a função de suporte técnico necessário aí para implementar as decisões, né? Então, o DBA, no caso, ele faz o controle geral do sistema no nível técnico. Então, pessoal, qual seria aí a função do DBA, né? O DBA, pessoal, é o suporte técnico necessário para implementar as decisões estratégicas do AD. Ou, visto de outra forma, ele é responsável por toda a administração e o controle do sistema de banco de dados ou do sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, é o cara que cuida ali das demandas associadas à parte técnica. A gente vai ver algumas das atividades do DBA agora em seguida. Vamos lá conhecer um pouquinho do que os administradores de banco de dados fazem. Primeira coisa importante aqui, segundo o Navat, ele diz lá no livro o seguinte: o banco de dados é o recurso principal dos DBAs. Então, se isso aparecer numa prova, no verdadeiro e falso do CESP, marque tranquilo que é verdadeiro. O recurso principal é o banco de dados e o recurso secundário são os softwares relacionados e o SGBD. Então, podem tentar confundir vocês, mas essa é a verdade, está lá descrita no livro do Navat. E, mais uma vez aqui, agora um pouco das tarefas específicas da responsabilidade do DBA. Veja que ele tem uma responsabilidade por autorizar o acesso ao banco de dados, coordenar e monitorar seu uso e adquirir recursos de software e hardware conforme a necessidade. Quer dizer, aqui ele vai calcular aí a escalabilidade, né, o crescimento do sistema, e talvez adquirir novos recursos aí para suprir essa necessidade de incremento. Por outro lado, o DBA também é responsável por resolver falhas de segurança e demora em tempo de resposta. Então, ele pode, por exemplo, rodar um programa que vai sugerir a criação do índice em uma tabela para melhorar o tempo de acesso. É uma coisa que o DBA faz. Ele pode também verificar que uma determinada tabela ela tem como
grupos de acesso uma quantidade superior ao normal de pessoas acessando aquela determinada tabela, que tem um dado que pode ser restrito. Então ele pode cortar aí o acesso a esses dados. Então, como você pode perceber, o DBA ele é um cara totalmente operacional, né? E ele faz toda essa administração de recursos, e ele tem, como a gente pode observar, uma atitude proativa no sentido de coordenar e monitorar o uso, no sentido de autorizar os acessos previamente, adquirir recursos, e ele tem uma atitude reativa, né, de que justamente resolver os problemas que acontecem ali dentro do nosso banco de dados. Bom, a gente tem aqui mais algumas atribuições do DBA, agora descritas lá no livro do Date, né? A gente tem aqui a definição do esquema conceitual ou do esquema lógica, seria o esquema de mais alto nível, seria aquelas tabelas que a gente conhece como modelo relacional, né? Se a gente for observar, muitas vezes nas empresas essa não é uma atribuição específica do DBA. Isso muda um pouco de empresa para empresa, mas lá no Banco Central essa modelagem inicial do banco de dados ela pode ser feita pela equipe de desenvolvimento. Agora, definir o esquema interno, que seria rodar os scripts, criar a tabela e trazer algo de baixo nível, que seria a parte mais física do sistema, isso de fato é responsabilidade do DBA. Ele recebe os scripts SQL e vai lá executar toda a criação do esquema interno e ajustes de performance e tudo mais. O DBA tem a questão do contato com os usuários, né, os usuários do banco de dados, que geralmente os acessos ao banco de dados são feitos por meio de sistemas, e esses sistemas eles geralmente são desenvolvidos aí pelos analistas. Então o DBA ele tem que estar sempre em contato com esses usuários e entendendo aí quais são as demandas dos mesmos, né? A gente tem a ideia de definir restrições de integridade e segurança, então aí ele vai dizer quem pode acessar cada uma das tabelas e monitorar o desempenho e responder a requisitos de mudança. Então aqui a gente vai ter o que? Ele vai estar verificando quais são as consultas que estão gastando mais tempo do banco de dados, de resposta, e ele pode sugerir aí mudanças nessa base de dados. Algumas vezes, algumas tabelas têm uma quantidade grande de acesso, ele consegue verificar a quantidade de acesso àquela tabela e ele consegue propor a criação de índices, por exemplo, ou mudança de tablespace, partição de tablespace. Tem várias coisas que o DBA pode propor aí para melhorar o desempenho, né? E definir normas de descarga e recarga. Pessoal, isso aqui é um nome que o Date dá basicamente para a ideia de backup e restauração, né? Ele falou de carga e descarga, ele chama de dumping em alguns casos, mas como já apareceu em prova, a gente manteve aqui essa ideia de descarga e recarga. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com os termos para ficar mais fixo aí dentro da mente dos senhores. Então, a ideia de definir normas de descarga e recarga é basicamente a função do DBA tem de definir e implementar um esquema apropriado de controle de danos. Então, é justamente o sistema de backup, né? É recuperação após falha. Para você ter a recuperação após falha, você precisa fazer algum tipo de backup de segurança para poder ser restaurado aí o seu sistema ou o seu banco. Então, em geral, envolve, segundo o Date, um processo de descarga ou dumping, né, periódico do banco de dados por meio de um armazenamento de backup. Então, basicamente, você fazer uma cópia de segurança e armazenar em outro meio, né, em outra estrutura. E se você tiver problemas, você vai fazer o que? Uma recarga ou restauração do banco de dados quando necessário, a partir do dumping mais recente. É a ideia de backup, né, pessoal? O Date quis colocar esse nome apenas para utilizar e definir a nomenclatura de outra forma, mas é o que a gente conhece hoje como backup, né? Então, visto isso, vamos passar agora a falar do AD, né, ou administrador de dados, também conhecido como projetista de banco de dados. Então, é uma função que é importantíssima dentro das organizações, é a pessoa que tem que entender de todos os dados que são armazenados, ele tem que identificar quais são as informações que precisam em cada sistema e quais podem, por exemplo, estar no que a gente chama de dados mestres, ou um dado que ele é disponível para vários sistemas da organização. Isso é uma função bem específica do administrador de dados. Então, eles escolhem estruturas apropriadas de armazenamento para esses dados e ele tenta identificar aí
quais são os dados a serem armazenados e evita, portanto, redundância entre diversos sistemas, ok? Então, para ele fazer isso, ele precisa se comunicar com todos os potenciais usuários, a fim de entender suas necessidades e criar um projeto que atenda às suas demandas. Então, o que ele tem? Cada projetinho que você faz dentro da sua empresa, cada sistema que roda lá, quando alguém vai submeter uma base para a criação de uma base para o SGBD, passa pelo administrador de dados para ele validar se o modelo de dados criado aí pelos analistas ou em alguns casos por outros indivíduos que se relacionam com o SGBD, ele está consistente, ele vai conseguir suprir as necessidades de forma rápida, né? Um acesso consistente. Então, basicamente, o que a gente diz que o AD faz, ele consegue então definir essas visões dos diferentes grupos de usuários ou dos diferentes sistemas que têm acesso a essa base de dados. Então, visto isso, vamos ver um pouco mais das atribuições aqui do AD que a gente está descrito lá no livro do Date, né? Então vejam, decidir quais informações devem ser mantidas no banco de dados. Aí aqui ele diz, ó, identificar as entidades de interesse para a empresa e identificar as informações a serem registradas sobre essas entidades. Então, o AD, uma das coisas importantes que, pelo menos, ele deveria fazer aí junto aos diversos usuários seria justamente participar da elicitação de requisitos e da definição inicial do sistema. Lá no Banco Central, por exemplo, a gente tem o Comitê de Arquitetura, que é o COARC, que ele se reúne toda vez que vai iniciar um sistema, e os ADs ele participam dessa reunião com uma intenção de contribuir para a melhoria da definição lá do modelo de dados. Então essa é uma das ideias que a gente tem das atribuições dos administradores de dados. A gente tem também a padronização dos nomes dos objetos, já comentei sobre isso, né? A nomenclatura ajuda o entendimento do modelo. Eles gerenciam e auxiliam definições de regras de integridade, então você ajuda a manter a consistência das informações. Controla a existência de informações redundantes, então ele sabe que tipo de informações são necessárias para cada sistema e onde elas estão armazenadas, evitando aí o trabalho e armazenamento redundante de informação. E por fim, trabalham de forma corporativa nos modelos de dados da organização. Então, por mais que cada sistema tenha o seu modelo de dados, é importante que o AD ou o administrador de dados ele tenha essa capacidade de entender quais são os dados e ter a visão de um modelo mais global e mais corporativo aí para cada organização. Bom, visto isso, vamos fazer aqui então uma questãozinha para verificar se a gente entendeu o que estamos explicando aqui nessa nossa aula. Basicamente, a questão de 2002 da FCC que diz o seguinte, né? Quantas etapas de desenvolvimento de um banco de dados são executadas, espera-se como resultado um repositório que atenda às necessidades do usuário. Após a validação dos requisitos pela equipe de desenvolvimento, a tarefa é transferida às mãos do administrador de banco de dados. Veja que a gente está falando do DBA, né? O qual é responsável por, vamos lá, alternativa A, intermediar a integração entre a equipe de desenvolvimento de programas e a equipe de projeto, os usuários finais e a concepção do banco de dados. Faz o papel de gestor. Opa, pessoal! O DBA não faz o papel de gestor, né? Para isso a gente tem o gerente de projeto, né? Que vai garantir o perfeito funcionamento e a integração entre os membros da equipe. Então, existe um erro aqui, ele termina dizendo que garantindo que as ações de integração sejam executadas. Aí, sobrecarregar o DBA com a tarefa de gerência, que não faz sentido. Então, a alternativa A está incorreta. Na letra B, diz o seguinte: gerir os possíveis problemas relacionados aos acessos e permissões dos bancos de dados. O suporte do administrador de banco de dados à equipe de desenvolvimento deve ser restrito. Ele começou bem, né? Gerir problemas de acesso relacionados a permissões, mas ele terminou muito mal, né? Dizendo que o suporte do DBA à equipe de desenvolvimento deve ser restrito. Ele pode restringir o acesso à base de dados, mas dizer que ele restringe o suporte, o auxílio, é, de certa maneira, algo totalmente equivocado, né? Então, a alternativa B também está errada. Vamos para a alternativa C.
cuidar do processo de lapidação do modelo de dados, verificando possíveis erros de sua estrutura. Até aqui seria uma função mais do AD, né, que seria o administrador de dados. O administrador do banco deve tomar decisões sobre a construção das aplicações que acessam o banco administrado. Bom, aí já são outras coisas, né? A parte de decisões sobre a construção de aplicações, ela deve ser tomada lá pelo arquiteto, né, do sistema, e com um pouco de auxílio do AD, né, que seria o administrador de dados, mas ele não deve tomar decisões sobre essa construção. Isso aí cabe à equipe de desenvolvimento de sistema. Na letra D, temos o seguinte: preparar a infraestrutura necessária para o banco de dados ser disponibilizado, garantindo o funcionamento, segurança, integridade e escalabilidade. Veja que aqui está correto, foram todas aquelas características que a gente apresentou há pouco, então não vamos comentar mais sobre essa é a nossa resposta na letra D. E na letra E diz o seguinte: garantir a integridade das aplicações que acessarão o banco de dados. Não, é demais, né, pessoal? Integridade da aplicação não dá, ele pode garantir a integridade dos dados, mas da aplicação não faz sentido, né? Além de garantir o funcionamento e segurança do banco de dados, ou seja, administrar as aplicações dos usuários finais no banco de dados. Bom, a parte de segurança, com certeza, ele tem que garantir a segurança do banco e ele tem que administrar a base, né? Os dados armazenados e, consequentemente, a estrutura lá de banco de dados, e não ter que fazer essa relação aí e garantir a integridade da aplicação. Não faz sentido. A nossa resposta, portanto, está aí na nossa letra D, né? Vamos então seguir em frente, falar de outros usuários, né? Vejam que esses dois usuários, o AD e o DBA, eles são os principais, eles são os que caem mais em prova, eles são os que você tem que fixar bem na sua cabeça. Não fuja desses dois conceitos, eles são principais, eles são core dentro do conhecimento do banco de dados. Esses outros usuários que a gente vai falar aqui são basicamente para complementar o nosso conhecimento, né? A gente tem aí dentro dos livros da literatura alguns outros usuários, a gente vai falar aqui deles, né? São pessoas cujas funções exigem acesso ao BD para consulta, atualização, geração de relatórios. Então vejam, eles são divididos aqui em 4 possíveis usuários finais, né? Os casuais, que ocasionalmente usam o banco de dados, os iniciantes ou paramétricos, que são aqueles basicamente que têm as consultas mais ou menos programadas, e eles vão lá, passam alguns parâmetros e a consulta é feita, né? A gente tem os usuários sofisticados, que são os cientistas de dados, os engenheiros ou outras pessoas que têm um conhecimento de linguagem de consulta, né? E eles vão fazer aí as consultas ao SGBD a partir, por exemplo, de SQL. E a gente tem, por fim, os usuários isolados, né? Que são aqueles que mantêm bancos de dados pessoais usando pacotes de programas prontos que oferecem interface de fácil utilização baseada em menus gráficos. Então vejam que esses isolados, eles têm justamente a utilização de uma determinada interface que vai facilitar o acesso deles aos bancos de dados. A gente tem também, além dos usuários finais, os analistas de sistemas e programadores, né? A maioria das pessoas que estão assistindo esse curso devem se enquadrar aí dentro dessas categorias, né? São pessoas que sabem a parte de programação, eles identificam as necessidades dos usuários finais, né? Principalmente os iniciantes e paramétricos, e definem especificações das transações padrão que atendam a elas. Então, basicamente aqui é uma tarefa de requisitos, né? Veja que não necessariamente você tem um sistema que vai fazer apenas o acesso a uma determinada função ou a uma determinada tabela, mas a ideia dele aqui é que o analista do sistema ele vai capturar o requisito do usuário final, do cliente, e vai implementar isso acessando um banco de dados. E o programador basicamente é os caras que põem a mão na massa e, após a identificação pelo analista das necessidades do cliente, ele vai implementar isso e colocar como um programa e depois fazer a execução de testar, documentar e manter as transações ou os sistemas conforme eles foram programados, né? E para terminar, a gente inclui aqui alguns trabalhadores de bastidores. Basicamente, os livros de banco de dados tratam disso, mas é o que? São as pessoas que trabalham para manter o ambiente do sistema de banco de dados. Então, é a galera que
constrói, quer dizer, os projetistas e implementadores dos SGBDs. A gente tem aqui o pessoal que desenvolve ferramentas auxiliares e a galera de suporte, que é o pessoal de infraestrutura, de rede, que mantém aí o servidor e a estrutura relacionada no ar. Então, temos aqui algumas pessoas trabalhando aí nos bastidores para manter o banco de dados em pé, né? Dito isso, pessoal, a gente vai continuar aqui para encerrar essa aula, né? E falar um pouquinho sobre uma questão discursiva. Lembra que eu falei para vocês sobre questões discursivas que elas iam aparecer ao longo do nosso curso e ela visava aí dar a você um maior entendimento sobre o que tem aparecido em provas de concurso público. Tem uma prova aqui que eu encontrei onde ela fala na questão discursiva sobre as funções do administrador de banco de dados. Ele diz, ó, descrição das vantagens da abordagem de banco de dados, da arquitetura de sistema de banco de dados, das atribuições do administrador de banco de dados e do administrador de dados, das principais funções e componentes de um sistema de gerenciamento de banco de dados. O texto deverá apresentar em parágrafos, sendo que, para efeito de avaliação, deverá ser desenvolvida as seguintes referências, né? Então veja aqui que ele diz, ou ele lista um conjunto de informações que ele quer que apareça aí dentro do seu texto, né? Então a gente vai comentar cada uma delas. As que estão em negrito basicamente são as que você já viu, já tem a responsabilidade de saber responder corretamente, e as outras a gente vai tratar ao longo do curso, mas é importante que você tenha em mente, porque quando a gente começar a falar sobre isso, você, eita professor, isso aqui responde àquela questão discursiva que você apresentou na aula 3. Então vejam lá, na alternativa A diz as vantagens específicas que surgem da noção de controle centralizado dos dados. Bom, pessoal, para responder essa questão, a gente vai voltar lá na aula 2, né, onde a gente tratou das vantagens de usar a abordagem de SGBD. E a gente tem uma lista enorme de coisas que a gente pode listar aqui. Então, a gente pode dizer, por exemplo, controlar redundância, restringir acesso ao usuário não autorizado, tem uma ferramenta para backup e recuperação, tem um processamento eficiente de consulta, você tem a separação dos dados dos metadados, você tem a ideia de garantir as restrições de integridade. Então você tem aí uma lista de opções onde você pode colocar nessa alternativa A em forma de texto. Você pode dizer que um SGBD, abordagem de banco de dados, ela leva a um controle centralizado dos dados que traz todos esses benefícios que acabamos de falar. Em seguida, ele pede para você dizer sobre os níveis de arquitetura com sua percepção pelo usuário de banco de dados. Então, se a gente for lá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre a arquitetura ANSI Spark, onde a gente tem 3 níveis de usuário, né? A gente tem 3 níveis dentro da arquitetura, que seria o nível externo, onde a gente tem as diferentes visões, né, as diferentes percepções do sistema pelos diferentes grupos de usuário. A gente tem um nível conceitual, que é um nível de modelagem lógica, onde a gente tem a definição das estruturas de tabela, talvez um modelo relacional descrito e a definição dos tipos de dados e tudo mais. E a gente tem o nível interno, onde a gente traz todas as estruturas aí de índice e coisas mais baixo nível para prover o melhor desempenho do banco de dados. Então, o nível de usuário final, ou dos programadores ou do grupo de usuário, ele só tem que ter visão de parte do banco de dados e ele só vai saber basicamente alto nível da estrutura do modelo. Então, esse é um grupo de usuários. A gente pode dizer que a gente tem aí no meio o administrador de dados, que é quem compõe o modelo de dados, quem entende as diferentes percepções sobre o banco de dados corporativo e consegue integrar essas informações dentro dos diferentes modelos de dados. Isso seria aí o nível intermediário, mais conceitual. E por fim a gente tem o DBA, que tem o conhecimento do nível interno dos ajustes de banco de dados para melhorar a sua performance. Então aí a gente mostra que a gente tem o entendimento dos níveis que aparecem dentro dessa arquitetura aí, conhecida como ANSI Spark, né? Aí a gente tem, pessoal, agora ele pede o que a gente acabou de ver, que seriam as principais atribuições do DBA e do administrador de dados. Então, começando pelo DBA, que seria um nível
de suporte, né, um nível técnico. A gente tem definir o esquema conceitual, definir o esquema interno, a gente tem a questão de segurança e integridade, a ideia de monitorar o desempenho e verificar os requisitos de mudança. Então, essa parte técnica ela é toda desempenhada aí pelo DBA, incluindo aí também a parte de backup e recuperação. O administrador de dados, por sua vez, ele vai atuar na parte de modelagem, um pouco mais alto nível, entendendo as regras aí da organização. Então, ele vai trabalhar de forma corporativa para entender os modelos e, por isso, ele vai definir quais informações devem ser mantidas. Ele define também os padrões de nomes para os objetos criados e garante algumas regras de integridade aí dentro do modelo de dados. Então, essa é a ideia aí do administrador de dados, que também faz, por exemplo, a redução aí das redundâncias dentro do sistema com essas atividades que ele desempenha, né? E por fim, aqui ele vai falar das principais funções e componentes aí de um SGBD. Bom, quando a gente fala de funções e componentes de SGBD, a gente pode listar aqui uma gama de fatores dependendo do livro que a gente está utilizando, né? Mas se a gente pensar rapidamente, né, o que a gente tem como funções de um SGBD? A gente primeiro tem a ideia de acesso aos dados, né? Então a gente tem a leitura, a escrita e as linguagens, né, de DML, né, que seria a manipulação dos dados. Mas antes disso, a gente tem o conceito de criação de sistema. Então a gente vai ter lá as DDLs que vão montar as nossas estruturas dentro do catálogo, né? A gente viu que tem um catálogo de metadados, e se a gente pensar em SQL, a gente vai ter um grupo específico de expressões ou de comandos da linguagem que vão ajudar a gente a criar as estruturas de tabela, né? Depois a gente vem para a DML, que vai fazer acesso, aí a gente tem módulos específicos do SGBD que são responsáveis pelo controle de concorrência, a gente tem módulos específicos que são responsáveis pela recuperação após falha, e a gente tem alguns módulos específicos também que são responsáveis pela otimização das consultas, né? A gente tem, dentro dessa ideia de controle de concorrência, todo aquele perfil de gerenciamento de transações. Então, basicamente, se você dividir e falar sobre essas estruturas, né, que a gente tem a otimização de consulta, o controle de concorrência, que vem também o gerenciamento de transações, a gente tem a recuperação e o backup, e o processo de criação de tabela feito por meio de uma linguagem DDL, e o processo de consulta e leitura da base de dados. Então vejam que a gente tem basicamente essas estruturas aí dentro do nosso SGBD. Isso é mais ou menos comum dentro aí dos grupos de livros que a gente está acostumado a estudar. Então, com isso, pessoal, a gente consegue desenvolver um texto de até mais do que 30 linhas, mas, como eu sempre falo, questão discursiva é o seguinte: se você vem numa linha de raciocínio mostrando um conhecimento sólido, mesmo que você deixe lacunas dentro da sua apresentação, se você usar todas as linhas, é muito possível que você receba a nota máxima, porque o examinador vai pensar, pô, ele tem um conhecimento sólido do assunto, mas ele não teve espaço suficiente para expressar todas as suas ideias. Então você faz um texto consistente, com ideias bem estruturadas, os parágrafos com continuidade e lógica. Isso facilita aí a avaliação e, logicamente, melhora a sua pontuação. Então, sugiro que vocês façam a questão discursiva, tentem escrever um texto. A gente pode até propor, dentro lá do itinerante, no grupo de banco de dados, propor aí que a gente comece a colocar textos referentes a cada uma dessas alternativas aqui, para que a gente possa ir avaliando e trocando ideias e melhorando o nosso conhecimento sobre esse assunto. Então, basicamente sobre os atores em cenas, é isso que eu tinha que falar. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre uma breve história das aplicações de banco de dados, ok? Já